Querido Pai, Senhor nos altos céus, louvado seja o seu santo nome para todo sempre. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui na sua casa para mais uma vez podermos ouvir a sua palavra. Nos abençoe, perdoe os nossos pecados. Usa-me, Senhor, como seu servo para do alto transmitir certas verdades para o seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto refletia numa das nossas maiores necessidades, e principalmente como jovens, estamos aqui numa comunidade escolar, somos todos alunos e professores neste lugar. Então, nesta comunidade escolar, existem aqueles problemas que são inerentes a nós, mas não só e exclusivamente a nós, a toda a sociedade. Toda a sociedade, na verdade, é afetada por este problema, que é a questão da promiscuidade, a questão do adultério, a questão da fornicação. Então eu quero convosco, nestes poucos minutos, falar um pouco acerca do sétimo mandamento. O sétimo mandamento está ali em Êxodo 20, versículo 14. Diz assim: não adulterarás. São apenas essas duas palavras. Não adulterarás. Entretanto, eu refletia, eu me perguntava, olha, por que nós não compreendemos qual é a dificuldade de entender a essência do pecado na questão do sétimo mandamento? Porque o que acontece? Como jovens, todos estamos aqui naquela idade que realmente essas questões já começam a despoletar o nosso organismo, o nosso corpo está se preparando para aquela fase. Então, o que acontece? Quando nós olhamos para a questão do adultério, a questão da sexualidade, há um elemento que está muitas vezes em nossa mente que nos leva a não levarmos de forma séria a questão da sexualidade, que é a seguinte: por que um Deus vai legislar acerca do meu órgão e meu comportamento sexual? Este é o problema e essa é a questão. Onde é que está, na verdade, o problema do sexo fora do casamento? Onde é que está o problema? Quando nós procuramos, muitas vezes não encontramos o problema de Deus se intrometer nessa questão. Mas, na verdade, onde é que está o pecado? Por que o adultério chega a ser um pecado? Eu acredito que, por mal compreendermos esse aspecto, nós muitas vezes banalizamos a questão da sexualidade. A questão da sexualidade na nossa sociedade está completamente banalizada. As pessoas, os jovens na nossa idade, praticam o sexo absolutamente de qualquer maneira. Eu não quero constranger a ninguém, por isso não quero a manifestação de ninguém, mas imaginem se eu perguntasse assim: quem aqui, de todos que estamos aqui, já iniciou a atividade sexual? Aqui, mais de 90% das pessoas que estão nesta sala, neste momento, ainda não são casadas. Todos vocês, né, com exceção dos professores e alguns poucos estudantes, todos vocês são jovens, ainda não são casados. Mas imaginem se eu perguntasse assim: olha, quantos de vocês são virgens? Quantos são virgens? Imaginem, cada um já vá respondendo por si mesmo. Cada um levante a mão na sua consciência. Cada um pense: olha, quantos são virgens? Por que nós perdemos a castidade? É porque banalizamos, esquecemos a questão do sagrado relacionado ao sexo. Mas sabem, todos sabemos, o sexo é para ser operado somente dentro do casamento. E por que ele está banalizado? Por que ele é operado fora do casamento? Por que ele é operado fora do contexto matrimonial? Então, eu quero vos conduzir realmente a poderem compreender isto. Por que Deus legislou a questão do sexo? Por que Deus legislou a questão da sexualidade? Então, como disse, este mandamento, o mandamento que faz referência a isso, está ali em Êxodo 20, versículo 14. Não adulterarás. Então, vamos compreender o ponto da questão.
Eu quero procurar ser o mais rápido possível para que não possamos assim tomar muito tempo. Eu quero que compreendam o cerne da questão. É o seguinte, primeiro, é que Deus escolheu, compreendam, Deus escolheu o sexo Deus escolheu o casamento para representar a relação do seu filho com a igreja. Vamos compreender esse aspecto. Deus instituiu o casamento na terra, já com Adão e Eva. Deus disse, olha, sede fecundos. Deus abençoou ali o casal, os nossos primeiros pais. Agora entendam o seguinte, Deus, só a repetir para que os que de alguma forma estiveram distraídos, não ouviram, percebam. Atenção, porque este é o ponto. Se não compreendermos essa parte, possivelmente deste ponto para frente estaremos completamente perdidos no nosso sermão. Deus escolheu o casamento para representar a relação do seu Filho, Jesus Cristo, com a igreja. E isso é bíblico. Nós vemos que Jesus Cristo é o noivo da igreja. E a igreja, nesse caso, a igreja é a esposa, a mulher é a esposa. Vemos essa representação em toda a Bíblia. Se abrirmos agora ali Apocalipse 2, Apocalipse 21, versículo 2, versículo 9, podemos ler o seguinte. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Vemos no versículo 9 o seguinte. Então veio um dos 7 que tem as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos e falou comigo dizendo, atenção, vem mostrar-te-ei a noiva, esposa do Cordeiro. Quem é a noiva? É a igreja. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Noiva, esposa do Cordeiro. Então o que estamos a ver aqui? Jesus Cristo é o noivo. Jesus Cristo, quando olhamos para a parábola das 10 virgens, nós compreendemos isso. Eis que vem o noivo, sair-lhe ao encontro. Percebemos ali que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Então Cristo, Deus, escolheu o casamento para ser a representação, o simbolismo do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então, compreendamos um aspecto em relação a questão sexual. O sexo ou a relação sexual é o elemento mais elevado na intimidade entre homem e mulher, no envolvimento entre homem e mulher. O ponto mais elevado que pode existir no relacionamento entre um homem e uma mulher, o ponto mais elevado, depois desse não existe outro, é a prática sexual. O ponto mais elevado entre o relacionamento entre um homem e uma mulher é a prática sexual. E por isso Deus designou primeiro o sexo somente para aqueles que estão casados entre si. Agora compreendam o seguinte, o envolvimento sexual é tão íntimo, que a partir do momento em que duas pessoas se unem neste relacionamento, eles, de acordo com a Bíblia, passam a ser uma só carne. Eles passam a ser uma só pessoa. Vemos isto ali representado claramente. Deus diz ali no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Deixa-me ler para todos podermos assim nos recordar desse texto. Por isso, disse Deus, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, eles passam a ser uma só carne. E este mesmo texto volta a ser repetido num certo contexto lá no livro de Mateus 19, versículo 5. Agora, percebamos o seguinte a partir do livro de Coríntios, 1 de Coríntios 6, versículo 17. Há uma coisa muito interessante que agora vai, de alguma forma, abrir a nossa mente na questão que estamos aqui a debater. 1 de Coríntios 6, versículo 17. Vemos o seguinte. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Percebam isso. E qual é a relação disto com o que estávamos a falar?
é que, da mesma forma que no casamento o homem e a mulher tornam-se uma só carne, a intenção, o desejo de Jesus Cristo é ser somente um com a sua igreja. Somente um. A mesma representação que está no casamento, Deus quer ter com o seu povo. Então, Jesus Cristo e a igreja desejam ser somente um. Está aqui em 1 Coríntios 6, versículo 17. Mas a pergunta persiste: por que então Deus escolheu legislar esta questão da sexualidade? Por que Deus considera pecado a prática do sexo fora do casamento? Compreendamos o seguinte: se o homem representa Cristo e a mulher representa a igreja, prestemos atenção. Se o homem representa Cristo e a mulher representa a igreja, então olhemos para o seguinte. Estamos a olhar para a questão do casamento e depois, rapidamente, também vamos falar um pouco da questão da fornicação. Se o homem representa a Cristo e a mulher representa a igreja, percebam o seguinte: se este homem que representa a Cristo, homem, o ser humano, casado, trair a sua mulher, se um homem trair a sua mulher, praticar relação sexual com uma mulher que não seja sua, ele está a fazer uma alusão à possibilidade de Cristo trair a igreja. Não sei se conseguimos perceber. Eu repito, para que possamos compreender. Jesus Cristo está representado, o relacionamento entre Jesus Cristo e a igreja estão representados no relacionamento matrimonial, no casamento. O homem, o marido, representa Jesus. E a mulher representa a igreja. E vimos que homem e mulher são uma só carne. Jesus Cristo e a igreja desejam ser uma só carne. Desejam ser uma só carne. Agora compreendam. Onde é que está o ponto? Se o homem representa Cristo, se eu como homem, como marido, represento a Cristo, e a minha esposa representa a igreja como mulher, entendam o seguinte: se eu, homem, trair a minha esposa, entendam, estou a fazer uma alusão à possibilidade de Jesus Cristo trair a sua esposa, a igreja. É por isso que Jesus Cristo se ofende pela depravação sexual. É por isso que Jesus Cristo, quando estabeleceu o casamento, disse que, olha, o homem não trai a sua esposa. Vocês dois são somente uma só carne. Vocês são uma só pessoa. Então, vocês não podem sair por aí a envolver-se fora do casamento. Compreendamos mais uma coisa. Vimos em relação ao homem. Agora, se uma mulher trai a sua ou ao seu marido, se uma mulher casada pratica relação sexual com uma pessoa que não é o seu marido, ele está também a fazer uma alusão à possibilidade de a igreja trair a Cristo. E como é que seria uma possível traição entre a igreja e a pessoa de Cristo? Como é que a igreja poderia trair a Cristo? Vejam que quando Cristo voltar, Ele espera encontrar a sua igreja pura. Ele espera encontrar uma igreja pura. Se Cristo vier e não encontrar esta sua noiva pura, se Ele vem para a terra e encontra a sua igreja contaminada, o que acontece? Não existe casamento. Se Jesus Cristo vem do céu e não encontra a sua igreja à sua espera, não ocorre o casamento, porque a esposa o traiu. Cristo espera voltar para vir buscar a noiva e espera encontrá-la virgem. Quando nós lemos aqui em Apocalipse 14, no versículo 4, podemos ver o seguinte: estes são
os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Quem são esses? Esses são, a revelação deles está ali no versículo 3. Quem são? Que grupo é este? Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam, e aí continua o versículo 4. Então, entendamos o seguinte: Jesus Cristo espera no momento da sua vinda encontrar a sua igreja pura, encontrar um grupo que não se contaminou, diz aqui o versículo 4. São estes os que não se macularam. Jesus Cristo espera encontrar uma igreja que não se contaminou, uma igreja pura. Então, se uma mulher possivelmente saia do casamento e envolva-se com uma pessoa que não é o seu marido, ela está a fazer uma alusão à possibilidade da igreja trair a Jesus Cristo. E se um noivo descobre que a sua noiva, que ainda não casou com ela, lhe traiu, a partir desse momento não existe ali o casamento. Então nós vemos e percebemos claramente que o casamento é uma alusão ao relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então, demos este exemplo no contexto do casamento. E a pergunta é: e como fica então para a questão do antes do casamento? Será que antes do casamento eu posso praticar atividade sexual? Será que eu posso me envolver com quem eu bem desejo? Vamos entender uma coisa que também é muito interessante. Depois dali vamos terminar no texto de 1 de Coríntios 6, vamos ler dos versículos 12 a 20. Mas quero explicar isto para podermos terminar. Nisto que nós falamos, eu espero que tenhamos entendido. Nisto que nós falamos, do casamento e tudo mais, como ficam aqueles que ainda não se casaram? Será que podem então praticar a imoralidade sexual? Compreendam o seguinte, que é também muito forte. Quando você, que ainda não se casou, envolve-se sexualmente com quem quer que seja. Hoje envolve-se com Manuela ali, amanhã com João. Se é uma menina ou se é um rapaz, compreenda o seguinte: você está, primeiro, a atrair por antecipação ao seu marido ou à sua esposa no futuro. Você ainda não casou, mas quando você casar, quando você se encontrar com a sua esposa ou com o seu marido, não virgem, você o traiu. Porque você vai para ele enquanto você não pode ser uma só carne com ele. Porque você já foi uma só carne com várias pessoas aonde? No passado. Então você deixou um pouco de ti lá atrás, com João, com Manuel, com Maria, com Mariazinha, com a Terezinha, com todos esses elementos. Enquanto você vai praticando isto aqui atrás, sim, enquanto você vai praticando isto aqui atrás, hoje, enquanto você brinca com a prática sexual, atenção, você ainda não conhece o seu marido nem a sua esposa do futuro, mas quando você brinca com isso hoje, você está a atrair o seu marido que está onde? No futuro. Porque você não pode lhe oferecer o completo de si. Você não pode se doar completamente para essa pessoa, porque você já deixou um pouco de si, ou muito de si, se calhar 50% de si, no passado. Eu acredito que podemos compreender o nível da gravidade, o nível da transgressão, quando as pessoas acreditam que podem envolver-se sexualmente de forma liberal. Deus condena, porque quando nós pervertemos o sexo,
Quando nós pervertemos a questão conjugal, a questão do casamento, nós estamos a fazer alusões ao relacionamento entre Cristo e a sua noiva e a sua igreja. Quando você aqui brinca com a questão sexual, você está a fazer uma alusão a uma coisa muito maior, porque o casamento é uma representação de um relacionamento muito maior, um relacionamento que envolve Jesus Cristo. Jesus Cristo é o noivo e nós como igreja somos a sua noiva. E Jesus Cristo espera encontrar esta noiva imaculada. Jesus Cristo espera encontrar esta noiva não contaminada. Se calhar para aqueles e aquelas que até este momento acreditavam que poderiam fazer o uso do seu órgão sexual da forma mais deliberada possível, da forma mais liberal possível, eis a questão. Aí está o ponto. Então, o sexo é sagrado. O sexo Deus fez, o órgão sexual Deus fez somente para ser usado dentro do casamento. Somente. Isto é tão forte que nós percebemos aqui ao lermos o texto de Coríntios 6, a partir do versículo 12. Vamos ler mesmo do versículo 12 até o versículo 20. Escutem o que o apóstolo Paulo tem a dizer. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. É o apóstolo Paulo quem diz. O corpo é para Deus e Deus para o corpo. Continuando, vou ler o versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Escutem, vejam como é que Paulo aprofunda isso. Diz assim ele: eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? É a pergunta que o apóstolo Paulo faz. Ele responde: absolutamente não. Ele diz que nós somos membros do corpo de Cristo. E quando nós brincamos, nós usamos o sexo deliberadamente, o apóstolo Paulo diz que você está a pegar um dos membros do corpo de Cristo e está a torná-lo meretriz, um membro do corpo de Cristo. Você está fazendo aí uma alusão a esse aspecto. Por isso ofende ao Senhor. Versículo 16. Ou não sabem então vocês que o homem que se une a uma prostituta, diz assim, o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela. Um homem que se une a uma prostituta, é o apóstolo Paulo quem diz, forma um só corpo com essa prostituta. Você hoje brinca aqui, brinca ali, brinca acolá. À medida que você vai brincando com este, com aquele, o que é que vai acontecendo? Você faz uma só carne com este, faz uma só carne com aquele, faz uma só carne ali e acolá. Então você torna-se uma só carne em muitos lugares. E o relacionamento entre Cristo e a igreja é só um. Eu estou lendo somente o apóstolo Paulo, porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Ele faz aqui a referência a Gênesis. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Agora vejam a recomendação para todos nós. Versículo 18. Fugir da impureza. Fujam da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Versículo 19. Acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Vocês não sabem? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorifiquem a Deus no vosso corpo. Pode ser que esteja aqui alguém que, ao ouvir isto, diga assim: eu realmente não compreendia o nível da gravidade
da questão da impureza sexual. Eu pensei que não era tão pecaminoso assim, não era algo que aos olhos de Deus fosse assim tão abominável. Aos olhos de Deus é muito abominável. Pode ser que você diga assim, eu não pensava que fosse realmente pecado a este ponto. E eu já pequei bastante. Talvez alguém diga isso. Talvez, olha, eu já pequei bastante. E o que eu posso fazer agora? Talvez eu já me tornei uma só carne com muitas pessoas. Talvez já me distribuí, já me espalhei por aí. Se existe essa pessoa, este jovem, que diga assim, eu estou arrependido, eu quero dizer também uma coisa, é que Deus deseja, Deus quer, Deus pode e Deus vai perdoar-te. Isto não é problema para Deus. Se você sinceramente se arrepende, se você sinceramente se entrega e diz assim, eu quero me entregar aos pés de Cristo, eu quero cair aos pés de Cristo, eu quero ser uma nova pessoa. Neste sentido, eu quero dizer uma coisa, é que Cristo pode restaurar qualquer coisa. Atenção, Deus é o Criador. Não há nada que seja impossível para Deus. Não há nada que seja impossível para Deus. Deus pode restaurar a sua vida. Deus pode restaurar o seu comportamento. Deus pode restaurar até o seu desejo. Pode ser que você diga assim, olha, eu até entendi, até gostaria, mas o meu desejo chega a ser compulsivo, é mais forte do que eu, me domina. Eu quero dizer que Deus pode restaurar até o seu desejo, até o seu impulso, até aquela força que você não consegue dominar, aquela coisa que parece que transcende. Deus pode te restaurar. Tanto para homem, assim como para mulher. Não existe impossível para Deus. Pode ser que você, através da sua prática, banalizou a representação da relação entre Jesus Cristo e a sua igreja. Mas Jesus Cristo, este mesmo Jesus Cristo, está disposto nesta hora a te perdoar. Agora, para você que se calhar ainda não compreendeu a gravidade disto, o Espírito Santo continua te chamando. E Ele te diz nesta hora, pare, guarda-te, proteja-te somente para o casamento. Conserva o teu corpo, jovem, seja menina, seja rapaz. Conserva o teu corpo para entregá-lo ao seu marido ou à sua esposa naquele dia do vosso casamento. Porque o casamento representa o dia da volta de Cristo, quando Cristo virá se unir à sua igreja. Guarde o seu corpo, guarde o seu órgão para usá-lo somente com a sua esposa e para usá-lo somente com o seu marido. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra no nosso coração. Eu espero que cada um de nós possa ser tocado, cada um de nós permita que o Espírito Santo lhe toque o suficiente para dizer assim, eu me arrependo, eu quero me converter, eu quero mudar de vida, eu quero ser uma nova pessoa. E Jesus Cristo pode fazer uma nova criatura. Eu quero terminar convidando a todos para levantarem e assim encerramos o programa. Pode ser? Então vamos todos levantar e vou fazer aqui uma oração. Querido Pai, Senhor nos altos céus, louvado seja o seu santo nome para todo sempre. Obrigado, Pai, porque o Senhor permitiu que nesta hora, neste momento, pudéssemos ouvir esta mensagem tão poderosa que o Senhor envia através do seu Santo Espírito do céu para os jovens neste colégio. Permita, Senhor, que cada um dos meninos e cada uma das meninas, ao ter ouvido, Senhor, a sua mensagem, ao ter ouvido a sua voz, possa realmente permitir que o seu coração se abra, porque sabemos que o Senhor está do lado de fora, batendo, pedindo para entrar. Permita, Pai, que possamos nos converter, possamos decidir guardar o 7º mandamento, porque o Senhor instituiu na sua lei. O Senhor considerou pecado para aquele que transgredir esse aspecto. E para aquele Senhor que se calhar não sabia, por favor, perdoe. Para aquele que sabia, mas fazia e se arrepende, perdoe, Senhor. Para aquela pessoa que ainda assim fechou os ouvidos,
fechou a mente para ouvir esta mensagem, porque ainda deseja continuar na prática da promiscuidade, do seu pecado, por favor, Senhor, continue convidando esta pessoa para os seus pés, para que em algum momento, em algum dia, ela possa se arrepender, essa pessoa possa se converter e se entregar a Ti. E naquele dia, naquela manhã gloriosa, todos nós podermos subir e assim podermos ter um encontro maravilhoso contigo, naquele dia quando vamos participar das festas, das bodas do Cordeiro. Entregamos, Senhor, todo o nosso viver em Tuas mãos. Continue nos concedendo uma boa tarde. Suplicamos nos méritos do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Uma boa tarde para todos nós. Obrigado.